Segunda Reis, capítulo de número 5, versículo de número 14. E assim diz a palavra de Deus, no versículo 14 apenas. Desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne do menino, e ficou purificado. 7 vezes mergulhou Naamã, e depois de 7 vezes a sua carne, ela ficou limpa, ela ficou curada, ele ficou purificado. Enquanto você se mantiver tendo relação com o pecado, querido, você precisa de purificação. Você precisa ser purificado. Você precisa passar por um processo de santificação. Há um versículo na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim, olha: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, né? A Deus, tá? Purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Agora sim, eu falei que você precisa sair daquela condição e você precisa sair daquela vida de pecado, vida de contaminação, misturado com a imundícia. Você precisa sair dali. E o que a Bíblia está lhe dizendo agora é que Jesus Cristo, ele se entregou e derramou o seu sangue, porque o seu sangue é poderoso para nos purificar de todo pecado. Então o sangue vem e ele te lava e ele te purifica. Agora, o que aconteceu com este Naamã? O que foi que aconteceu com ele? Ele deu 7 mergulhos. Ele deu 7 mergulhos. E cada um desses mergulhos, eu acredito, isso não está escrito dessa forma na palavra, na Bíblia, então é uma questão de fé, você pode também acreditar como eu ou não. Ele deu 7 mergulhos. E em cada um desses mergulhos, um milagre ia acontecendo na vida dele, não é? Primeiro mergulho. Quem era Naamã? O pior dos pecados, né? Não comparando um pecado com o outro, digo, mas um pecado que afasta o homem de Deus, que impede o agir de Deus, que é a soberba, tá? Então, a pessoa de Naamã, por ele ser quem ele era, você pode pegar na leitura do texto, no contexto da Bíblia, onde fala, nos textos que falam de Naamã, você vai ter uma conclusão literal, tá? Ele era um cara cheio de soberba. Era um cara que ele era general, comandante, ele tinha ganhado muitas batalhas e muitas guerras. Então ele se achava suficiente. O cara, tá? O cara. Imagina que tem gente que por muito menos já se sente. Agora não é muito difícil você imaginar o que sentia Naamã, né? Tem gente que ganha um concursozinho, um negocinho, sei lá, qualquer competiçãozinha, né? Uma corrida de 4 km, o cara ganhou, ele já se acha o super atleta e assim vai. Agora tu imagina um cara que ganhou muitas batalhas e que era muito próximo também do seu rei, né? Do seu rei, tanto que ele conseguiu, né, autorização para buscar e acompanhar o que foi profetizado na vida dele. Agora chega o profeta que nem o atendeu na porta e diz assim: rapaz, você vai lá no rio, aquele rio barrento lá, entendeu? Ali naquele rio, vai lá naquele seu não, rio de água limpa não, é aqui, nesse rio barrento aqui. Você vai lá e dá 7 mergulhos. No 7º mergulho você vai ser curado. E olha que foi uma profecia dada, que alguém entregou o recado. Geazi, vai lá, fala para esse homem dar o mergulho. E ele foi lá. E ele teve dificuldade de obedecer esta palavra.
precisou que os seus moços o convencessem. Pô, já veio até aqui, Naamã, vai lá e mergulha. Aí ele quebrou no primeiro mergulho. Quando ele entrou, meu filho, primeiro mergulho, não podia ser outra coisa a ser quebrada. A soberba. A soberba. Primeiro milagre na vida de Naamã. Quebrou a soberba. Eu consigo enxergar também o segundo milagre. Ele teve que desenvolver um processo de humildade. Bem-aventurados os humildes, disse Jesus. Então ele precisava desenvolver, ou seja, caiu a soberba, porque a humildade ela vem num processo de humilhação. Não que as pessoas te humilhem, mas é você que precisa se humilhar. Né? É você que precisa se humilhar. O início é o início da transformação na vida da pessoa. Né? É o início da transformação na vida da pessoa. Né? Eu citei, vou citar de novo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi isso que Jesus falou? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É preciso desenvolver em nós, assim como foi feito com Naamã, é preciso desenvolver em você, em mim, nos irmãos que estão conosco aqui, nos irmãos que não estão conosco aqui, é preciso desenvolver essa transformação na nossa vida, onde tem que aflorar a humildade do nosso coração, da nossa mente. Isso é necessário. Então, esse é o segundo milagre, que não necessariamente nessa ordem, mas é o segundo milagre que eu consigo identificar. Terceiro mergulho: arrependimento dos seus pecados. A pregação do Evangelho, ela começa com arrependimento de pecado. Não adianta você pregar Deus, pregar Jesus, pregar os anjos, pregar o Espírito Santo, pode pregar o que você quiser do céu para qualquer pessoa, tá? Você pode pregar o que você quiser para qualquer pessoa. Se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não se arrepender da vida promíscua que ele vivia, você vai pregar em vão, porque o restante do processo do Evangelho não vai acontecer na vida dessa pessoa, porque é necessário, para que o processo do reino de Deus ocorra na vida de qualquer pessoa, é necessário que haja o arrependimento dos pecados. E quando isso acontece, e aí você vai lá e dá o quarto mergulho, vai na mão, vai dar o quarto mergulho, e no quarto mergulho, o milagre de Deus que acontece, que eu consigo ver, é o da purificação dos pecados. A purificação dos pecados. Isso tudo nos mergulhos de Naamã, que coisa linda, não é? É a palavra do Evangelho acontecendo. A Bíblia trabalha com tanta simbologia, e nos 7 mergulhos de Naamã está trazendo para nós esta simbologia toda. Que coisa maravilhosa! Purificação dos pecados. Veja só o que diz 1 João capítulo 1, no versículo 7, e que diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Então é o sangue que vai lhe purificar de todo o pecado. Vamos ao quinto mergulho. E no quinto mergulho de Naamã, ele desenvolve a perseverança. Eu imagino, e você pode também imaginar, o cara veio de longe. Aí o profeta não atendeu. Recebeu de Geazi o recado. Aí os moços convencem ele, vai chegar na beira do rio. E ele vai, quebra a soberba dele, se despe e tal, e entra. E aí vem o primeiro mergulho, e o segundo mergulho, e o terceiro, e o quarto mergulho. E ele não está vendo a lepra sair.
E aí quando ele vai para o 5º mergulho, você imagina que ele já está quase que desanimando. Mas alguém não vai, rapaz, você já deu 4, por que você não vai dar o 5º? E aí ele entra e dá o 5º mergulho. Ele começa a desenvolver a perseverança. Querido, você e eu precisamos desenvolver isso em nós, a perseverança. Veja só, o que você vai ler, abrindo em Atos capítulo 11, versículo de número 23. Leia comigo. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Entendeu? Perseverar é persistir, é continuar lutando, é não desistir. E no final, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu não sei que milagre, tá? Eu não sei que milagre. Eu não sei que lepra que anda carregando as pessoas na sua vida, mas eu sei que Deus vai fazer um milagre na tua vida. No 6º mergulho, ele começa a superar, ele desenvolve a superação do desânimo. Você persevera, perseverante, tá? Não desista, continue lutando. Vai ser uma hora que o desânimo ele vai ter que sair de você. Porque a luta, a peleja, a batalha, a guerra, ela continua firme no teu coração, na tua mente. Você não perdeu o foco, não é? Então, o que vai acontecer? Você vai conquistar a sua vitória. O desânimo vai sair da sua vida. Superar o desânimo é algo que eu e você, nós precisamos desenvolver. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Leia comigo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Viu? Isso é um trabalho nosso. Não está escrito aqui, olha, aguardem, porque o Espírito vai tirar de você todo o desânimo. Você não vai encontrar isso na palavra, tá? Não, muito pelo contrário. Ele manda o quê? Ele nos exorta para que a gente admoeste os outros irmãos. Então, se tem alguém desanimado, você tem que chegar para ele, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Você está desanimado? Deus tem um milagre para fazer na tua vida, meu irmão. Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Agora, quantos mergulhos você já deu? Está no 1º? Ainda tem muito milagre para acontecer. Tem muita coisa, muito degrau nessa escada para você poder subir ainda. Não desista, porque a luta está só no começo. Aí, quando você chegar no 6º mergulho, você vai superar todo o desânimo que porventura tenha alcançado, tenha te impactado nessa sua caminhada. Jesus é contigo, Deus é por você e o Espírito Santo é teu companheiro, ele é teu auxiliador para te garantir a vitória. 7º mergulho. Naamã chegou ao 7º mergulho e você está chegando comigo aqui no 7º mergulho. E no 7º mergulho, Deus opera o milagre pela fé. Isso, Deus opera o milagre pela fé. Porque para chegar no 7º mergulho, você tem que crer. João, capítulo 1, no versículo 40. Está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Querido, creia. Você já deu 6 mergulhos? Você já deu o 7º? Olha aí. Olha para a tua pele, olha lá onde estava
onde estava a tua lepra e observa e vê se Jesus não já limpou a sua pele. Creia nisso. Deus quer fazer esse milagre hoje. E eu creio que Ele já fez. Que Deus abençoe a tua vida, fortaleça a tua fé.